Meninas, meninos, saudações! Vamos tratar em atualidades e aprofundamento a partir de agora um tema bastante importante, que é o tema da intolerância. No primeiro semestre, em maio, houve um episódio de alta gravidade, infelizmente recorrente nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd por um policial, George Floyd negro, assassinado por um policial branco, e sob as filmagens dos telefones celulares que ganharam o mundo e inflamaram as cidades americanas em protestos. Na verdade, não existe preconceito racial apenas nos Estados Unidos. No Brasil e em vários outros países, o preconceito, a discriminação negativa não se faz apenas do ponto de vista da cor da pele, no ponto de vista racial, mas também no que diz respeito a gênero, a homofobia, entre outras formas de discriminação. Na apresentação de hoje, eu quero tratar com vocês desses problemas ligados à inadequação da relação do homem com o homem, intolerância, um diálogo com Buber e Bourdieu. Nós vamos nos embasar nesses dois autores principais, o filósofo existencialista judeu Martin Buber e o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Começando com Immanuel Kant, que sustenta a ideia de dignidade humana através do imperativo categórico. E o que diz o imperativo categórico? Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Então trata-se do homem ser para o outro homem um fim em si mesmo. Isto é, negativamente, acompanhando Kant, o homem não é um instrumento, não é uma coisa, não é um meio para se atingir qualquer objetivo. Esse imperativo categórico é da maior importância porque ele funda a ideia de direitos humanos previsto nos tratados internacionais, no Estatuto de Criação da ONU, que se transformam em direitos fundamentais nos textos das constituições de diferentes países do mundo, aqui no Brasil também, em especial o artigo 5º, o artigo 6º da nossa Constituição. Mas agora eu quero dar um prosseguimento a esse imperativo categórico em uma outra perspectiva filosófica, através do pensamento de um outro filósofo, o filósofo existencialista judeu do final do século XIX, início do século XX, Martin Buber, que trabalha a ontologia da relação, que define o homem como um ser relacional, não como em Aristóteles a sociabilidade do homem, não como em Descartes a capacidade pensante do homem. O homem se definiria na relação que ele tem com o mundo. Essa relação pode ser de 3 ordens, mas eu vou tratar de 2 delas com vocês na nossa apresentação. A relação eu-tu, a relação eu-isso. Então, como estaria dada esta relação eu-isso? Ora, é uma relação parcial, é uma relação objetal. Eu quero conversar com uma pessoa que está a grande distância. Eu uso este objeto. Eu definirei, estabeleço os limites do objeto. Consequentemente, eu sei para o que ele serve. Eu vou me utilizar dele para atingir os meus objetivos. E agora eu vou ter com esta pessoa que está tão distante através de um outro objeto, um automóvel. Agora, como eu defino esta pessoa, com quem eu vou ter um contato? Como eu defino a pessoa? Acompanhando Kant e na relação eu-tu em Martin Buber, nós não definimos o ser humano. Então o ser humano é indefinível, porque o ser humano é pleno nesta relação eu-tu. Eu me coloco com ele, humano que sou, pleno que sou, diante de um outro ser humano igualmente pleno em uma lógica face a face. Eu-tu se aproxima da ideia que nós traduziríamos por amor. Mas amor é uma palavra extremamente desgastada no mundo ocidental. Será que este amor é necessariamente o amor conjugal? Pode ser, mas não necessariamente. Veja, amor é uma palavra que está no texto de Paulo, nas suas cartas aos Coríntios. Vamos ver o que Paulo diz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Então vejam as 2 passagens, a ideia do face a face, da plenitude de ambos os lados, e a ideia de amor, também uma ideia de relação plena, ao contrário, seria uma relação recortada, uma relação objetal. Eu ilustro isso para vocês ainda de uma outra forma.
Etienne de la Boétie e Michel de Montaigne, 2 filósofos contemporâneos e amigos. Aqui está Etienne de la Boétie e Montaigne, 2-3 anos mais jovem do que Etienne, mas muito mais conhecido. Etienne não pôde deixar um legado tão grande na medida em que ele morreu muito jovem, morreu cedo, com 32 anos. Eram amigos. E diz a lenda que no velório, no enterro, Montaigne foi perguntado por que eram amigos. Ele deu uma resposta aparentemente enigmática e tautológica. Tautológica, você não adiciona ao objeto. A é igual a A. Sim, uma identidade, tá certo? Que resposta ele deu? Éramos amigos porque era ele, porque era eu. Realmente parece que não responde, parece uma tautologia. É óbvio que era ele, é óbvio que era você. Mas como isto responde à pergunta se eram amigos? Voltando aos slides anteriores. Como um vendedor se apresenta a um consumidor em uma loja de departamentos? Como totalidades dadas? Não. Ele é vendedor. Ele está apresentando as características técnicas do produto, a durabilidade, as vantagens em preço. O consumidor, por sua vez, está pensando se tudo aquilo é verdade, se ele não está sendo enganado por uma propaganda. Então, um se coloca ao outro como parcelas de si. Mas como Etienne se mostrava a Montaigne? Como uma totalidade dada. Assim como Montaigne se colocava a Etienne da mesma forma. Porque era ele, porque era eu. Se vocês entenderam isso até agora, vamos rebuscar o processo. Aqui estou eu. E que relação eu posso ter com o mundo à minha volta, sendo que nesse mundo eu tenho uma relação com uma coisa, um objeto. O objeto é essa estátua, por mim criada. Eu sou um escultor. Esta relação, entretanto, pode ser uma relação eu-tu. Voltando à pergunta anterior, por que eram amigos? Por que você fez a estátua? Porque é uma estátua muito bonita, que eu espero expor em uma galeria, eu espero me tornar muito famoso através dela, eu espero ganhar muito dinheiro através da venda desta estátua. Perfeito. Você definiu, você estabeleceu para o que serve e, consequentemente, uma relação objetal. Vamos imaginar que esse escultor deu uma outra resposta. Eu fiz a estátua porque eu a fiz. Insisto, me dê um motivo. Ora, nenhum que não eu ter pensado na obra e produzido a obra. Trata-se de um espontaneísmo que aponta para uma plenitude desta relação que não é recortada. Então é possível ter uma relação plena, uma relação eu-tu com objetos. Da mesma forma, aqui está uma pessoa. E como eu a vejo? Como uma pessoa que tem posses e por isso eu posso ter ganhos financeiros através desta pessoa. Eu a vejo como uma pessoa libidinalmente atrativa, eu quero ter relações sexuais com esta pessoa. Então eu tenho uma relação que é recortada, eu tenho uma relação que é eu-isso. Primeiro, é muito difícil nós pensarmos na relação eu-tu. Vocês podem ver nas suas escolhas para as universidades como vestibulandos. Então, de repente, você queira prestar o curso de engenharia, de direito, de medicina, uma engenharia concorrida, né? Então, sim, perfeito. Mas o que a sociedade lhe diria diante da opção por filosofia, ciências sociais, biologia, matemática, física? Não faça isto. Diria a sociedade, eu não. E por que a sociedade diria isto? Porque na sequência viria a ideia de para que serve física? Para que serve filosofia? O que você vai fazer com este curso depois de formado? Nós somos, nos últimos 5 séculos, adestrados por aquilo que Horkheimer chamou de razão subjetiva. Horkheimer e Adorno chamaram de razão instrumental. Como nós respondemos a esta questão? O que é a razão? Primeiro, um constrangimento de não sabermos bem uma resposta. E uma resposta que vem à mente seria: a razão serve para eu entender a realidade. Perfeito? Então, primeiro, nós transformamos a razão em uma coisa. Eu já recortei e sei para o que a razão serve, para entender a realidade. E através desse procedimento, eu transformei tudo à minha volta em coisas.
Através da razão eu posso entender a realidade, eu posso estabelecer todos os recortes possíveis para que eu possa usar a realidade do jeito como eu quiser. De modo que nós somos adestrados em uma razão instrumental nos últimos 5 séculos e, consequentemente, nós temos uma dificuldade muito grande de entender e manifestar esta dimensão. Mas antes de avançar, uma coisa muito importante. A relação eu-isso não é hierarquicamente constituída, não é valorativamente negativa. Então não é que o tempo todo você deva optar pela relação eu-tu. Diz Martin Buber que você atualiza o seu ser constantemente através de ora relação eu-tu, ora relação eu-isso. De fato, a nossa sociedade vai tolhendo mais e mais as nossas possibilidades de uma manifestação que é eu-tu. Mas a manifestação eu-isso não é necessariamente ruim. Novamente, o vendedor e o comprador. Eles se amam por um acaso no processo de compra e venda? Não. Um tem para com o outro naquele momento uma relação instrumental. Ele é apenas um vendedor, ele é apenas um comprador potencial. E não tem nenhum problema nisto. E ainda mais uma segunda coisa importante. Esta relação é instrumental. Mas essa relação é uma relação na qual o mocinho vê positivamente a mocinha. Ele quer se utilizar dela financeiro ou libidinalmente, mas ele vê positivamente a mocinha. Vamos dar um último passo. Aqui estou eu novamente e eu me relaciono objetalmente com este mocinho, mas eu não vejo ele positivamente, eu vejo ele negativamente, como lixo. Como eu poderia vê-lo como lixo? Pureza contra a sujeira, contra a desordem, contra os impuros, contra a diversidade, pureza como ordem. Cada coisa ocupa funcional e estrategicamente seu lugar na busca por um ambiente controlado. Nesse processo de ordenação pela pureza, o oposto da pureza, o sujo, o imundo, o refúgio, o lixo irreciclável, são coisas fora do lugar, uma vez que não são as características intrínsecas das coisas que as transformam em sujas, mas tão somente sua localização, e mais precisamente sua localização na ordem de coisas idealizadas pelos que procuram a pureza. Vamos a um exemplo. Acho que Adolf Hitler tinha graves problemas com os judeus, um enorme preconceito contra os judeus. Mas Hannah Arendt nos ensina, entre outros, que era do interesse do governo nazista a criação do Estado de Israel. Por quê? Seria Hitler ao mesmo tempo, um antissemita e um sionista? Não, obviamente ele não seria as duas coisas. Há, na visão nazista, uma ordem de coisas na Alemanha nazista. Mas há algo que está estragando a pureza desta ordem, é o elemento judeu. Se o elemento judeu for levado para Israel, ele não está mais na Alemanha nazista. Ele deixa de ser ele deixa de estragar a dita pureza da ordem nazista. Ele, na Alemanha nazista, judeu que é coisa fora do lugar. Será que o único exemplo que a gente poderia ter na história é da Alemanha nazista e com os judeus? Vejamos, Estados Unidos, berço dos direitos humanos, berço da democracia. No século XIX, crescentes quantidades de negros não escravos, e portanto em uma condição de cidadania como a do branco. Lá está o branco anglo-saxão protestante, e tem a mesma condição de cidadania de um negro. Ele está compondo uma sociedade tão perfeita no novo mundo, mas algo está acabando com a perfeição dessa sociedade. O que acaba com a perfeição? A coisa fora do lugar, o negro. Daí os Estados Unidos anteciparem o ideal hitlerista em décadas e no século XIX adquirir uma região do litoral ocidental da África, a ser chamada de Libéria, para onde seriam deportadas essas populações negras americanas libertas. Portanto, os negros no seu devido lugar, na África subsaariana, e não coisa fora do lugar na branca anglo-saxã protestante sociedade americana. Tudo bem?
Se vocês entenderam isso até agora, vocês entenderam uma coisa muito importante, né? A ideia da relação do homem com o mundo à sua volta, relação plena eu-tu, relação instrumental eu-isso, que é base do preconceito da discriminação, quando esta relação é atualizada como lixo, o outro visto como lixo. Mas tem um problema grave nesta análise. O problema é nós pensarmos, como eu estava já tentando elucidar no slide anterior, que a condição de ver o outro de maneira negativa, dentro de um contexto racista, misógino, homofóbico, é uma opção, ou é um mero desvio de caráter. Não é uma condição individual. Aqui nós temos uma passagem do filme Joker. O Coringa é o vilão da série Batman. E por que ele se tornou o vilão da série Batman? Será que numa bela manhã o Sr. Fleck acordou e decidiu: vou ser mau, vou ser o Coringa? Não. O filme ilustra diferentemente. Há uma comunidade em Gotham City que é extremamente violenta, que é violenta desde o início do filme, com as crianças inocentemente brincando de roubar o instrumento de trabalho do Sr. Fleck, de espancar o Sr. Fleck. Na sequência nós temos as pessoas que são mortas, primeiro homicídio do Coringa, no metrô. E segundo o Sr. Wayne, do alto da sua filantropia de Torre de Marfim, né, ele diz que os 3 jovens mortos eram jovens trabalhadores, que foram mortos covardemente. O que os jovens trabalhadores, cidadãos de bem, estavam fazendo no vagão de metrô? Assediando brutalmente uma moça sozinha. Então há uma comunidade em Gotham que exige que o Sr. Fleck seja mau. Não para ser mal diferente de todos os demais, mas para ser tão mal quanto todos os demais. Todos são péssimos. E há uma exigência para que todos os demais sejam igualmente péssimos. Nós vivemos em uma sociedade que tem características as mais contraditórias frente a um comportamento ético com o humano. E é esta sociedade que nos ensina, e nós obedientemente aprendemos, este comportamento antiético em relação aos outros seres humanos. Eu reforço isso através do autor que eu acabei de falar para vocês, Etienne de la Boétie, tentando explicar isto. Não Hitler, porque Etienne não viu Hitler, mas ele viveu o passado, mas ele está buscando, através do seu livro Discurso da Servidão Voluntária, explicar o tirano. Por que há o tirano? Uma primeira resposta óbvia: o tirano tem os exércitos. E por isso ele pode tiranizar a sociedade. Péssima resposta, diria Etienne, e eu também. Etienne não viu, mas eu utilizaria. 1949. Chiang Kai-shek tinha os exércitos, mas a população chinesa falou: chega. 1959. Fulgêncio Batista tinha os exércitos em Cuba, mas a população cubana falou: chega. Quando a população fala chega, acabou, senhor tirano. Então isso não explica. Ainda mais, acompanhando Etienne, os soldados do exército são pelo tirano tiranizados. Então é uma péssima explicação a ideia das forças militares. Então, nesse pequeno livro, Discurso da Servidão Voluntária, um dos poucos legados de Etienne para a história da filosofia, como ele explica a existência do tirano? Só pode existir um tirano em uma sociedade composta por tiranetes, por pequenos tiranos. Esses pequenos tiranos se identificam com o tirano, dando a ele sustentação. E ainda mais, há pequenos tiranos porque eles são formados desde cedo, desde crianças, como a juventude hitlerista, para validar essa sociedade, para validar o tirano, para validar essas contradições sociais. Portanto, não é com o dedo acusador ao racista que a gente vai resolver o problema do racismo. Para procurar o racista, para procurar o homofóbico, o misógino, basta olhar no espelho. E, portanto, eu preciso procurar a causa social que está levando a essas condições. A nossa sociedade não é nazista, mas a nossa sociedade foi escravocrata.
A nossa sociedade foi e é patriarcal. E isto manifesta racismo, machismo, LGBTfobia. Quem nos diria isto, quem aprimoraria esta ideia, é o conceito de Pierre Bourdieu, hábitos, com o S, tá? Não é com o O não, hábitos. E o que me diria o conceito de hábitos? O hábitos liga o social com o individual, porque as experiências do curso da vida de uma pessoa podem ser únicas em termos de seu conteúdo particular, mas são compartilhadas em termos de sua estrutura com outras pessoas da mesma classe social, gênero, etnia, sexualidade, ocupação, nacionalidade, região e assim por diante. Eu penso por mim mesmo, as minhas escolhas são estritamente individuais. Ledo engano. Primeiro por uma questão bastante óbvia. Eu penso por mim mesmo, mas eu tenho valores, eu tenho uma forma de ação que é muito parecida com a das pessoas que estão na mesma classe social, na mesma categoria de renda, na mesma região no espaço, no mesmo país, no mesmo grupo religioso. Não é uma coincidência. É uma estrutura social que imprime em mim um determinado hábitos. Uma estrutura. Vejamos, o hábitos é estrutura, estruturante e estruturada. Ela é estruturada pelo nosso passado e circunstâncias atuais, como a criação na família e as experiências educacionais. Ela é estruturante no sentido de que nosso hábitos ajuda a moldar nossas práticas atuais e futuras. Ela é estruturada por ser ordenada sistematicamente e não aleatoriamente, sem nenhum padrão. Então é da sociedade que vem esse hábitos, é das estruturas sociais que vem esse hábitos. Esse hábitos faz uma última coisa muito importante. O entendimento do hábitos permite identificar o processo de naturalização do que na verdade é histórico. Como a sociedade me imprime um hábitos, e esse hábitos está fora dos meus limites de consciência, eu acho que a minha forma de agir é correta ou pelo menos natural. Não tem outra forma de agir, porque é natural que se haja dessa forma. Se vocês entenderam isso, vocês podem entender a gravura que vem a seguir e a ironia consequente. Eu sou homem, eu estou falando sobre preconceito, discriminação, etc, etc. Vamos pensar na questão de gênero. Eu, homem que sou, não sou, portanto, machista, porque eu tenho a consciência dos problemas ligados ao machismo, certo? Se vocês concordaram com isso, vocês concordam que esta gravura é verdadeira, né? Eu sou um homem não machista, eu sou um homem feminista montado no meu unicórnio. Entretanto, unicórnios normalmente não existem. Assim como homens que sejam feministas ou que pelo menos não sejam machistas. Porque não é uma opção alegre eu ser ou não machista. Eu odeio o machismo, mas eu sei que eu, em diferentes momentos, me comporto de maneira machista. Ou melhor, eu nem sei que eu me comporto de uma maneira machista. Porque a sociedade me ensinou assim. Assim como a sociedade cobrou Gotham City do Sr. Fleck, cobra de mim que eu seja machista. E às vezes eu não consigo ver e acabo me comportando dessa maneira. Vejamos por quê. Aqui estou eu, né, montado no meu unicórnio. E a sociedade tenta me ensinar que a mulher só existe, primeiro, como um ser inferior ao homem. Então o homem talvez seja kantianamente um fim em si mesmo. A mulher não. Ela seria, na visão social patriarcal machista, um objeto libidinal para o homem. Então a mulher já é inferior ao homem, mas ela só pode chegar ao limite do ser mulher dela se ela for bonita, se ela for atrativa sexualmente. Na verdade, não é hoje que a sociedade me ensina isto. Aqui eu tenho uma outra charge do lindíssimo marido que está cobrando a esposa não estar mais bonita como ela estava quando do casamento. E quem fez a mesma cobrança de uma maneira histórica? Há mais de 2.000, 2.400 anos, Eurípides sistematizou um mito oral, o mito de Medeia.
Medeia, princesa que traiu seu reino, seu pai, sua mãe, para fugir com o viajante grego Jasão, e se casaram na Grécia. Mas a história não foi de felizes para sempre, porque passado o tempo, Jasão fica mais velho, e um coroa enxuto, um coroa bonitão. Medeia fica mais velha, e ela fica apenas mais velha. Quando então a princesinha grega se engraça para Jasão, e ele desfaz o relacionamento com Medeia. Os desdobramentos são os mais dantescos depois, e bastante educativos, diga-se de passagem, não é? Mas o que nós temos desde o mito de Medeia, que só vem a ser sistematizado por Eurípides, a mesma ideia de relação libidinal com a mulher. A mulher é inferior ao homem e ela só pode chegar ao máximo da sua existência dentro de um contexto de atratividade sexual. Então a velha não consegue. A mulher adulta é a única que pode. E a criança não, né? Porque a criança nem tem gênero, tá? Talvez tenha sim. Afinal de contas, no ano passado, no programa deste senhor, ele perguntou no seu quadro, como ele pergunta para todos os participantes aparentemente, se havia uma preferência por dinheiro, poder ou sexo. O problema é que o participante dessa vez era uma menina, uma criança, mas ele perguntou do mesmo jeito. Perguntou para brincar? A brincadeira veicula a estrutura social. Portanto, ele está veiculando uma ideia de sexualização da criança. Está mostrando que a sociedade demanda sim, apesar de ser velado, essa mesma sexualização. Mas é claro, né? É um estranho falando com uma menina estranha. Se fosse no núcleo familiar, isso não aconteceria, né? Ou melhor, é onde mais acontece. Como recentemente o episódio de violência sexual contra a criança, que culminou com uma gravidez indesejada e a necessidade de uma prática abortiva. Então a mulher é vista na sociedade de que maneira? Sendo bonita, sendo frágil, sendo burra, sendo inferior ao homem. Não há isonomia. A sociedade, como Gotham City, recorrentemente me expõe a isto. E por menos que eu queira, eu sei que eu acabo veiculando. Mas há quem não concorde que a mulher seja apenas para ser bonita, que a mulher seja burra e fraca. Eu sei de pelo menos uma pessoa que não concorda com isto. Sojourner Truth. Viveu nos Estados Unidos de 1797 a 1883. Nos conta Angela Davis que ela nasceu em regime de trabalho escravo, mas se tornou uma cidadã americana livre. E foi a única mulher negra participante da Convenção de Mulheres de Ohio de 1851. O aspecto mais importante dessa convenção era a luta pelo voto feminino. Na reunião da convenção participavam homens que debatiam do ponto de vista intelectual, homens que faziam vandalismo, arruaça. Segundo o relato de Angela Davis, de todas as mulheres que compareceram à reunião, ela foi a única capaz de responder com agressividade aos argumentos baseados na supremacia masculina dos ruidosos agitadores. Com seu inegável carisma e suas poderosas habilidades como oradora, Sojourner derrubou as alegações de que a fraqueza masculina era incompatível com o sufrágio e fez isso usando uma lógica irrefutável. O líder dos provocadores afirmou que era ridículo que as mulheres desejassem votar, já que não podiam sequer pular uma poça ou embarcar em uma carruagem sem a ajuda de um homem. Com simplicidade persuasiva, Sojourner apontou que ela mesma nunca havia sido ajudada a pular poças de lama ou a subir em carruagens. Não sou uma mulher? Ela disse: "Olhe para mim." Com desculpa, uma voz que soava com o eco de um trovão, ela disse: "Olhe para mim, olhe para o meu braço." E levantou a manga para revelar a extraordinária força muscular do seu braço. O discurso ainda tem mais. Arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou uma mulher? Eu podia trabalhar tanto, comer tanto quanto um homem, quando eu conseguia comida, e aguentava o chicote da mesma forma.
Não sou uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei, em meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou uma mulher? A sociedade quer me convencer de que a mulher é submissa ao homem. A mulher serve para ser libidinalmente atrativa e que ela é burra e frágil. Sojourner não concorda. Não porque ela é um ser iluminado do além. Pensando no conceito de hábitos, as estruturas sociais que socializaram Sojourner são as mesmas que socializam a maior parte de nós que está dentro desse hábitos machista? Não. Então, através dela, eu posso ver o meu hábitos machista. Através dela, eu posso ver que o machismo não é ético e nem natural. E ainda mais, eu posso ver as estruturas sociais que são criadoras desse machismo. Não apenas o machismo. Eu já estou apontando, ela é mulher negra. O preconceito não é só de gênero. Laerte e Angeli nos apontam essas ideias. Laerte. A ciência e a filosofia já nos mostraram que não existem diferenças significativas entre gênero, cor de pele, mas porque as balas perdidas sempre encontram jovens negros. Feriado. Vamos imaginar um ano sem Covid-19, feriado no segundo semestre, final do ano, que bom, todos cansados, e daí eu posso aproveitar, descansar e ainda pegar um sol na praia. Bastante quente. Vou comprar dessa pessoinha uma cerveja, um sorvete. Mas eu sou branco, tomando sol na praia. Quem está vendendo é um jovem, miserável, negro, servindo a mim. Eu vivia em uma sociedade, a minha sociedade, na verdade, foi escravocrata. Hoje ela não é mais. Mas ela atualiza esse regime de trabalho escravo constantemente, através de uma paisagem como esta. E o que estas pessoas que estão na praia pensam? Não pensam. Naturalizam este processo. É natural ser assim. Mas não é natural ser assim. É social. É histórico. E aí que aparece um pulo do gato. Sojourner era negra. Era mulher. Laerte e Angeli não são negros. O hábitos não é determinista. Então eu posso sim ver que eu estou dentro de um contexto preconceituoso, de discriminação negativa, e atuar contra esse procedimento. De novo, não pessoalmente. Isto é ético, mas não resolve nada. Não resolve nem para mim. Atuar nas estruturas sociais que podem corrigir esse problema. Só de gênero, só de cor de pele, o que Laerte nos diz acerca do homossexual? Como ele é apresentado na mídia? De forma jocosa, de forma estereotipada. Como ele é apresentado nos meios de imprensa, sempre objeto de violência. E o que acontece com o jovem homossexual na sua família? Ele vai se assumir homossexual para ser objeto da chacota? Para ser objeto da violência? Não. Ele já se submete a uma primeira violência de se furtar a sua condição de homossexual. E, consequentemente, uma segunda violência. Ele prefere ser objeto da violência ou ele prefere ser violento? Daí o homossexual veicular homofobia. Porque quanto mais ele veicula isto, mais ele pode se distanciar da violência que ele sabe vai cair em cima dele se ele assumir a condição de homossexual. Explicando a existência de um homossexual homofóbico, de um negro racista, de uma mulher que veicula misoginia. Será que paga-se o preço? Vejam, gosto bastante desta foto. August Landmesser. Alemanha nazista, 1936, lançamento de uma embarcação saudada efusivamente pelos participantes com a saudação nazista, menos Landmesser. Nessa foto fica mais chocante ainda. Novamente, não é uma opção. Da biografia de Landmesser, ele era casado com uma judia. Consequentemente, a visão que ele tinha dos judeus, obviamente, não era a visão média da Alemanha nazista.
e por isso ele ficou com os braços cruzados. Sojourner, Landmesser nos mostram que o nosso hábitos é problemático, mas é que aparece um problema primeiro para a Alemanha nazista. Só Landmesser não deu conta disto, precisou de uma Segunda Guerra Mundial. E voltando ao nosso slide anterior, é problemático para quem se contrapõe a essas estruturas dominantes, porque Landmesser não chegou para além do início dos anos 1940. Nós não sabemos ao certo, mas ele desapareceu no início dos anos 1940. Não duraria muito, não é? Uma pessoa que não compartilha os valores nazistas na Alemanha nazista. Se vocês entenderam isto, vamos avançar por um outro conceito de Bourdieu importante, o conceito de campo. De acordo com Bourdieu, o jogo que ocorre em espaços ou campos sociais é competitivo, com vários agentes utilizando estratégias diferentes para manter ou melhorar suas posições. O que está em jogo no campo é a acumulação de capitais. É um jogo, e eu sou um ator, com meus hábitos em campo. Se é um jogo de futebol, eu quero marcar gol. Não é um jogo de futebol, é um jogo social. E o que eu quero nesse jogo social? Acumular capital. Quando eu falo capital, imediatamente vem à mente, óbvio, Karl Marx. Capital como meio de enriquecimento. Capital apropriado privadamente pela burguesia, classe dotada de consciência. Mas nós não estamos no texto marxista, nós estamos pensando em Pierre Bourdieu. Será que o capital para Bourdieu é esse capital do Marx? Em parte, sim. Capital econômico. Recursos patrimoniais, terras, bens imobiliários, papéis de crédito e de renda. Se aproxima do que Marx genericamente chama de capital. Mas tem uma diferença. Marx está na segunda metade do século XIX. Bourdieu está na segunda metade do século XX, avançando para o século XXI. A sociedade se tornou mais complexa. Existiam intelectuais na época do Marx, mas adequadamente esses intelectuais não comporiam uma classe com validade política histórica na Europa do século XIX. Em última instância, nós teríamos burguesia e proletariado. Mas na segunda metade do século XX nós temos professores universitários, nós temos advogados, nós temos jornalistas, nós temos artistas, que compõem uma classe que tem alta validade política, alta validade no desenrolar da sociedade. E daí Bourdieu rebuscar esta noção de capital. O capital que está em jogo no campo não é apenas o capital econômico, é também capital cultural. Qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas pela família, em 3 formas: incorporado, como disposições duradouras no corpo, capacidade de fala, por exemplo; objetivado, como bens culturais, posse de livros, quadros; institucionalizado, socialmente sancionado por instituições, o seu diploma escolar. Então o capital é econômico, sim, mas o capital também é cultural, e o capital também é social. Relações de amizade, amizades, obrigações, relações socialmente úteis que podem ser mobilizadas pelo indivíduo ou grupos ao longo de sua trajetória profissional e social. Este capital é que busca ser acumulado no jogo do campo. Como o capital do Marx. Eu tenho terra. Na lógica marxista, eu burguês com terra quero o quê? Quero ampliar o meu capital. Eventualmente eu vou adquirir mais uma fazenda. Vou pluralizar os meus meios de enriquecimento. Da mesma forma em Bourdieu. Então eu demando aumentar o meu capital, mas que não é apenas capital econômico. É capital cultural, é capital social. Ainda acompanhando um paralelo. Em Marx eu adquiro uma nova fazenda não alegremente, espontaneamente, mas através do dispositivo da mais-valia, através da exploração do valor da força de trabalho do trabalhador. Nem todos os atores atuam isonomicamente no campo. Eles são, ao contrário, altamente desiguais. Os que são melhores dotados de capital reproduzem esse capital mais facilmente, expropriando o capital do outro. A gente pode ver isto através de uma instituição. Uma instituição que frequentemente é colocada como solução para todos os problemas da sociedade. Como toda panaceia é burra. Não é solução. A escola.
se investíssemos em educação, tudo se resolvia. Não. Inclusive, isso já está evidenciado aqui nesse slide. Veja que o capital cultural de uma sociedade altamente desigual e hierarquizada é veiculado através do sistema escolar. Então a escola não resolve. Ela tem essa potencialidade, mas só se nós alterarmos as estruturas sociais nas quais a escola e todos nós nos encontramos hoje. Ela por si só não tem esta capacidade. Vamos ver se isso é verdade. Aqui está a escola. Será o ambiente no qual o professorzinho dá aula para todos e todos ficam felizes e se amam? Não, ao contrário. Chegada desigual dos atores de diferentes classes sociais, com reforço das desigualdades em escolas para diferentes classes sociais. Lá está o aluno que se matricula na escola de excelente qualidade de ensino básico, fundamental e médio. Lá está o aluno pobre, que foi matriculado numa escola de baixa qualidade. Qual aluno vai acessar uma universidade de boa qualidade? Óbvio, o aluno que vai fazer isso mais facilmente é o aluno da boa escola mais cara. E, portanto, o capital cultural dele vai ser ampliado através da instituição escolar. Portanto, a desigualdade de capital no campo vai ficar maior através da instituição escolar. Vocês poderiam objetar dizendo, bom, mas vamos imaginar uma sociedade perfeita na qual nós tenhamos uma educação pública, de qualidade, sem cobrança de mensalidade, em todos os níveis. Ótimo. Nada seria resolvido. E por quê? Diferenciação dentro da escola. Vejamos. Nós temos um aluno egresso de classes de renda mais elevada. Chamemos de Joãozinho. O pai dele é advogado, é juiz. Nós temos um aluno egresso de classes de renda reduzida e que trabalham com trabalho braçal. Chamemos de Zezinho, tá certo? Agora a gente vive numa sociedade perfeita, na qual a educação pública é de qualidade para todos, e os dois serão matriculados na mesma escola. Vai resolver? Não, não vai. O que aconteceu com o Joãozinho antes de ele ser matriculado? O pai dele, um juiz, muito bom pai, muito boa pessoa, não estou sendo irônico. Ele chega do trabalho, e à noite, antes do Joãozinho dormir, ele conta uma história para o Joãozinho. O João e Maria, o pé de feijão, se cansou dessas historinhas de irmãos Grimm. E daí ele pega o Silmarillion, ele pega o Senhor dos Anéis para ler para o filhinho com 4, 5 anos de idade. Que coisa! O Joãozinho com 5 anos já leu o Senhor dos Anéis. Olha que legal. Não leu, né? Ouviu o papai lendo. Ou melhor, o papai do Joãozinho é um pai bom, né? E veja, hoje ele vai fazer um teatrinho. Joãozinho, estou muito cansado hoje, então hoje o papai não vai ler para você dormir. Não, papai, eu não consigo dormir assim. Não, a gente vai fazer diferente. Você é que vai ajudar o papai. Você é que vai ler para o papai hoje. Nossa, o Joãozinho vai ter uma felicidade incrível lendo para o pai. E aquela cena que poderia ser um comercial de Dia dos Pais, não é? A criancinha lendo de uma maneira tosca, né? E o pai, né, feliz da vida com a criancinha lendo. Até o Joãozinho dormir, cair com o livro, né? E o papai puxa o cobertor e sai em silêncio. Uma cena de comercial de Dia dos Pais. De novo, o papai é lindinho, certinho. Corta para o papai do Zezinho. Ele é trabalhador braçal. Então ele tem a mesma intimidade com livros? Não, não tem. Então o Joãozinho vê livros na casa dele o tempo todo. Zezinho não vê. O Joãozinho vê os livros e o papai lê para ele. Zezinho não. O pai do Joãozinho estimulou que o Joãozinho se alfabetizasse antes de entrar na escola. O Zezinho não. Os dois entraram na mesma escola pública de excelente qualidade. Mas eles vão fazer a primeira prova. Qual vai ser o desempenho em nota do Joãozinho? Excelente. E o do Zezinho? Péssimo. Eu sou um bom professor. Eu sou um professor muito preocupado com os meus alunos. Eu sou um bom professor. Então, do ponto de vista da psicologia comportamental, eu crio um estímulo positivo para o Joãozinho. Eu destaco ele na sala, falo, olha, Joãozinho, olha como o Joãozinho foi bem, né? Parabéns ao Joãozinho. Tá, ótimo. E o Zezinho? Eu sou muito preocupado com ele. Então eu digo, Zezinho, olha, você foi mal, mas não se preocupa. Mira, por exemplo, né, no exemplo do Joãozinho. Mira no exemplo do Joãozinho.
E se esforça bastante, que você vai conseguir, tá certo? Eu fui um péssimo professor. Mire no Joãozinho. E por quê? Porque o Joãozinho é bom e você não é. Há algo intrínseco ao João que coloca ele numa posição distinta de você, que intrinsecamente é ruim. Mas calma, você pode pelo menos diminuir essa diferença. E como? Se esforçando bastante. E portanto, se você não diminuir a diferença, de quem é a culpa? De você, Zezinho. Porque você não se esforçou. E se o Zezinho fosse um aluno de Bourdieu antes dele ter se matriculado na escola? O que ele responderia para esse tão preocupado professor? Professor, ao invés de mandar eu me esforçar e mirar no João, por que você não foi ler uma historinha para mim antes de dormir, já que o meu pai era trabalhador braçal? Por que você não me ensinou a ler e escrever antes de entrar na escola, como o pai do Joãozinho fez, já que o meu pai era trabalhador braçal? É isso que ele deveria ter respondido. Mas não, ele não respondeu. E na verdade, então, a escola reforçou essas diferenças entre os indivíduos. Isso traduz a ideia tosca, insustentável de meritocracia. O Joãozinho passa a ser visto com méritos intrínsecos ao resultado do seu esforço, em oposição ao Zezinho, que não. Isso é ilustrado nessa historinha que eu gosto bastante. Não vou ler com vocês agora, só vou destacar alguns trechos. A menininha e o menininho nascem no mesmo dia, mas ela é menininha e pobre. Ele é menininho e rico. Ele se esforça bastante, estuda e tira boas notas, mas os pais esperam mais. Ele tirou uma nota 7, 8 e os pais dizem: nós esperamos mais de você. Ela se esforça e tirou a nota mínima de aprovação e os pais disseram: nós sabíamos que você ia conseguir, parabéns. Todos estão sendo bons pais. Estão cobrando do filho para que o filho dê o seu melhor, estão reconhecendo o esforço da filha, mas o que mais eles estão dizendo? Os pais do menininho rico: você é homem e rico, você vai liderar, você precisa e vai fazer mais do que isto. E aqui os pais estão dizendo: você é mulher e pobre, que bom que você não se degradou mais ainda. Ele é muito esforçado. Ele é muito esforçado. Ele está se preparando para os exames vestibulares. Ela é muito esforçada, mas ela é pobre. Então, uma parte do tempo ela tem que dedicar para o trabalho, para a remuneração dos estudos e para ajudar na renda familiar. Eventualmente ele se forma, lembrem-se, capital social. E agora o pai consegue inserir ele num emprego de muito boa qualidade. Os pais da menininha pobre não têm contatos. E a história termina de uma maneira não triste, realista. Ele na sua festa de promoção. Conseguiu a promoção? Sim, consegui pelos meus méritos, pelo meu esforço, para mim não tem mimimi. E quem serve salgadinho para ele durante a sua festa? Ela. Eu insisto, ele se esforçou bastante. Mas é óbvio, ela se esforçou também, e provavelmente bem mais. Só que como eles entraram no campo com graves desigualdades, então ela acabou necessariamente ficando para trás. E ele naturalizou a sua vantagem sobre ela. Voltando à escola, a escola, portanto, não resolve por ela própria. A escola, ao contrário, é extremamente violenta. Violência simbólica, o último conceito de Bourdieu que eu apresentaria para vocês. Violência simbólica é uma forma geralmente não percebida de violência e em contraste aos sistemas onde a força é necessária para manter a hierarquia social. Ela é uma forma eficaz e eficiente de dominação, porque os membros das classes dominantes não precisam despender muita energia para manter o seu domínio. Eles precisam apenas deixar o sistema que dominam agir livremente para exercer de modo durável a dominação. Voltando para a escola e a minha ação de professor: esforce-se, Zezinho, né? Porque daí você diminui a diferença. Eu estou resolvendo o problema do Zezinho? Não. Eu estou cristalizando a diferença no Zezinho, eu estou naturalizando a diferença no Zezinho, eu estou fazendo violência simbólica com o Zezinho. Eu sou professor, estou dando a aula e eu vejo que a sala está meio cansada. Didaticamente eu vou soltar aquela piadinha para quebrar o gelo e depois a gente volta para a aula. Que legal. Uma piada misógina.
uma piada homofóbica. O que eu estou fazendo com as minhas alunas? O que eu estou fazendo com as minhas alunas, os meus alunos homossexuais? Uma violência simbólica fantástica. Então a gente faz isto recorrentemente e sendo os 3 cidadãos trabalhadores do metrô no filme Joker que foram brutalmente assassinados por um louco. Não. Nós somos todos bastante ruins. Esta foto é bem ilustrativa. Essa foto é histórica da fila da sopa em Nova York em 1929. Essas pessoas não têm o que comer e estão na fila da sopa. O que eu diria a vocês? Negros. Negros necessariamente precisam ter os menores salários, estarem disponíveis para qualquer trabalho e não importa se eles têm renda para sobreviver ou não. Óbvio que ninguém pode dizer isto. Ou melhor, todo mundo diz isto o tempo todo, através de violência simbólica. Quem está na fila é principalmente preto e não tem dinheiro para comer. E atrás, ao fundo, uma propaganda de consumismo nos Estados Unidos. Eles estão tristes. A família na propaganda consome e está feliz. Eles são pretos. A família na propaganda é branca. E isto é dito só aqui? Não. É dito o tempo todo. É dito só em relação ao negro? Não. É dito em relação ao negro, à mulher, ao pobre, ao imigrante, criando uma sociedade extremamente violenta. E quanto mais ela cristaliza estas assimetrias. De onde nós voltamos para a ideia inicial. O assassinato pelo policial branco de George Floyd. Caso George Floyd, morte de homem negro, filmado com policial branco com joelhos em seu pescoço, causa indignação nos Estados Unidos. Se vocês perceberam, imagino que sim, eu não usei fotos, ou quase não usei fotos na apresentação, apenas fotos históricas. Eu estava em xeque durante a produção da apresentação, porque eu precisava ilustrar misoginia, racismo, mas pensando no conceito de violência simbólica, como é que eu faria isto? Através de uma foto, eu reforço a violência simbólica através de uma foto. Daí eu fiz a solução, né? Coloquei as charges, porque a charge está mostrando esse pano de fundo estrutural contraditório. Ela tem essa capacidade, talvez, melhor do que a foto, e minimizando a violência simbólica. Eu usei basicamente fotos históricas, tudo bem? Assim como aqui. Eu poderia ter colocado a filmagem para vocês, eu poderia ter colocado a foto para vocês, mas seria extremamente violento. Só a manchete já basta. Não acontece só nos Estados Unidos, acontece no Brasil também. Garoto de 14 anos é morto durante a operação da polícia no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Há algumas diferenças na manchete do R7 para a manchete do G1. Vocês perceberam? Primeira diferença. Caso George Floyd. Como se chama a pessoa morta? Garoto? Não, ele tem nome. João Pedro Matos. Mas o R7 preferiu omitir. Morte de homem negro. Qual é a cor do João Pedro? Bom, não precisa colocar a cor, não é? Porque se foi morto em operação policial na periferia pobre do Rio de Janeiro, é óbvio que é negro. Olha a palavra-chave. É natural que é negro. Não, não é natural. Isso faz parte de uma estrutura. Há que se destacar. Ele é negro, sim, e foi morto. Em uma operação policial em uma sociedade racista. E ainda uma última diferença importante. Esse episódio motivou protestos ruidosos nas cidades americanas e no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Isso aqui é interessante, né? O episódio do João Pedro morto é anterior ao episódio do George Floyd. Isto mostra que a sociedade brasileira naturaliza a morte de pessoas negras e pobres, como a sociedade americana talvez esteja deixando de fazer. Vivemos então uma sociedade extremamente racista, e racista até hoje. Reportagem do G1, apresentando a pesquisa anteontem, dia 27. Assassinatos de negros aumentam 11,5% em 10 anos. De não negros caem 12,9%.
de negros subiu 11,5% de 2008 a 2018, de não negros queda de 12,9%. 75% dos homicídios vitimam negros. Em Alagoas, para cada homem branco que é vítima de homicídio, há 17 negros que são vítimas de homicídios. Será que a nossa sociedade não é racista? Sim, é racista. Isso é mostrado nessa pesquisa Poder 360, que é uma pesquisa muito interessante, foi feita agora, em junho, julho de 2020. Ela atualiza uma pesquisa antiga, muito famosa, do Datafolha, do início dos anos 2000. O Datafolha, no início dos anos 2000, perguntou para as pessoas, e o Poder 360 agora, neste ano de 2020. Existe preconceito contra negros no Brasil? 76% disseram que sim, há preconceito contra negros no Brasil. Incrivelmente, 12% disseram que não. E eu diria que 24%, porque para outros 12%, eles não têm certeza que nessa sociedade onde João Pedro é morto, nessa sociedade onde na manchete do jornal não precisa colocar a cor da pele do João Pedro, porque a gente já sabe que ele é preto, eles não sabem se tem preconceito. O Poder 360 ainda fez mais uma coisa interessante. Ele perguntou para o entrevistado se o entrevistado gosta ou não do governo Bolsonaro. No espectro ideológico, quem é crítico ao governo Bolsonaro normalmente está mais à esquerda e lê os problemas, as mazelas estruturais da sociedade e, portanto, o racismo. Quem apoia o governo Bolsonaro normalmente está mais à direita no espectro ideológico e, às vezes, está dentro de um hábitos no qual não se dá conta da existência desse racismo e o potencializa. Realmente, vejam, aqui nós temos as pessoas que acham o governo ótimo bom, aqui as pessoas que acham o governo Bolsonaro ruim péssimo. Em todos os estratos, a gente tem bem mais da metade das pessoas achando que há racismo no Brasil. Só que entre as pessoas que acham ruim péssimo o governo Bolsonaro, que talvez fossem mais à esquerda no espectro ideológico, nós temos mais gente que acha que há racismo no Brasil. Tudo bem? A pesquisa fez ainda mais uma pergunta interessante. Você tem preconceito contra negros? Então vejam que discordância, não é? Há racismo sim, 76%. Mas 59%, quase 60%, acham que não são preconceituosos. Mas 28% disseram sim, eu sou preconceituoso. Quem são esses 28%? Seriam pessoas que disseram sim, porque eu não gosto de preto? E se fosse a pergunta sobre mulheres, sim, eu sou machista? Sim, eu sou homofóbico? Sim, eles podem estar aqui nesses 28%. Mas apareceu uma suposta contradição. Lembra do apoio ao governo Bolsonaro? Quem está à esquerda sabe que tem racismo, quem está à esquerda não gosta do governo Bolsonaro. O maior percentual de quem respondeu que sim é racista é de quem é crítico ao governo Bolsonaro. Isso é uma contradição? O sujeito é todo desconstruído, de esquerda, mas ele é racista e se assume racista? Não, não é uma contradição. Nesses 28% nós encontramos sim os assumidamente racistas, porque tem uma visão deturpada da realidade, né, se estruturaram hábitos, etc, etc. Mas eu me considero de esquerda. Eu sou crítico do governo Bolsonaro. Se eu fosse responder a essa pesquisa, eu diria que não, eu não sou racista? Sim, eu diria que não, eu não sou racista e depois sairia com o meu unicórnio. Sim, eu sei que eu sou racista. Me causa nojo. Eu tento ao máximo me furtar a isto. Mas eu imagino que muita coisa fuja do meu grau de consciência e sim, eu manifeste inúmeras formas de racismo, de misoginia, de LGBTfobia e assim por diante. Entendido isto, nós temos que entender que só atuando sobre as estruturas sociais é que é possível corrigir estes problemas, e não com a ideia tosca de mera ação individual, de mero discurso subjetivo moralista. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo
e boa sorte.